Olá, meu nome é Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance, estou muito feliz de estar aqui com você. Nós estamos na temporada Eventos Finais e é um livro que pertence à Casa Publicadora Brasileira, todos os direitos pertencem a ela. E nós estamos fazendo a leitura, reflexões, orações, considerações e eu estou muito feliz por você estar aqui com a gente, tá? A gente vai começar a leitura. E desde já eu espero que o Senhor te abençoe muito com cada palavra. Eu agradeço a Deus por poder usar a minha voz para falar desse amor que é dele e que a graça do Senhor esteja com a gente. Te convido, venha comigo nessa leitura, vamos fazer uma oração e pedir a Deus para que Deus se faça presente entre nós. Bondoso Deus, nós estamos aqui para te agradecer por mais um momento que vamos aprender sobre ti, que o Espírito Santo se faça presente entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eventos finais, a vida devocional do remanescente, capítulo 5. Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens que preparem um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Para transmitir tal mensagem como a de João, precisamos ter uma experiência espiritual como a sua. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Temos de contemplar a Deus e, contemplando-o, perder de vista o próprio eu. A comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos que estivemos com Jesus. Eis o que dá ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver uma vida dupla, vida de pensamento e de ação, de silenciosa prece e infatigável trabalho. Oração e esforço, esforço e oração serão a ocupação de vossa vida. Deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus, e labutar como se o dever fosse todo vosso. Ninguém sem oração se encontra livre do perigo durante um dia ou uma hora que seja. Aquele que nada faz senão orar, em breve deixará de o fazer. Vou repetir essa frase, é muito importante. Aquele que nada faz, senão orar, em breve deixará de o fazer. A tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo homem, de que espécie é. Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo, do contrário, serão extraviados por algum aspecto do erro. Far-nos-ia bem em passar diariamente uma hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente aos finais. A única defesa contra o mal é Cristo habilitar no coração, mediante a fé em sua justiça, habitar no nosso coração, mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos hábitos maus, podemos por tempo separar-nos de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, achamo-nos à mercê do inimigo e havemos, afinal, de fazer-lhe a vontade. Cristo, a Ele crucificado, eis o que deve constituir o tema de nossas meditações, de nossas conversas e de nossas mais gratas emoções. O coração humano não conhecerá felicidade enquanto não se submeter a ser moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito afeiçoa a renovada alma ao modelo Jesus Cristo. Mediante sua influência, a inimizade para com Deus é mudada com fé e amor e o orgulho em humildade. A alma percebe a beleza da verdade e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter.
Não há um impulso de nossa natureza, nenhuma faculdade do espírito ou inclinação do coração que não necessite achar-se a todo instante sob a direção do Espírito de Deus. O Espírito nos ilumina as trevas, informa a nossa ignorância e ajuda-nos em nossas múltiplas necessidades. Mas a mente precisa dilatar-se constantemente para Deus, caso seja permitido que se introduza aí o mundanismo. Se não temos desejo de orar, nem desejo de comungar com aquele que é a fonte de força e sabedoria, o Espírito não habita em nós. Nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de aprazibilidade sem a aplicação diária do sal da palavra. A graça divina deve ser diariamente recebida, do contrário, homem algum permanecerá convertido. Seja a vossa fé consubstanciada pela palavra de Deus. Agarrai firmemente o testemunho vivo da verdade. Tende fé em Cristo como Salvador pessoal. Ele tem sido e será sempre a nossa rocha dos séculos. Os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa. E esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e pelo levar a vida em conformidade com o seu preceito. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada, que os habilitará para o que há de vir sobre a terra e os impedirá de serem levados em roda por todo o vento de doutrina. Várias vezes, cada dia, preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que haja vida espiritual na alma. A preciosa palavra de Deus é a norma para a juventude que quer ser fiel ao Rei do Céu. Estudem eles as Escrituras, entesourem na memória textos sobre textos e adquiram o conhecimento daquilo que o Senhor disse. Edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor, e vereis que o mundo não poderá demoli-lo. Olha que linda essa passagem, eu vou ter que ler novamente para vocês. Eu vou até tomar um golinho de água. Edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor, e vereis que o mundo não poderá demoli-lo. O que está falando aqui para a gente é que a gente precisa guardar as promessas de Deus no nosso coração. Entesourai as Escrituras na memória e retrucai então a Satanás quando ele vier com as suas tentações. Está escrito. Foi dessa maneira que o nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e resistiu a elas. Pendurai as preciosas palavras de Cristo na galeria da memória. Elas devem ser muito mais apreciadas do que ouro ou prata. Ao trabalhar, tende convosco uma Bíblia de bolso. Olha que diquinha ótima! E aproveitai toda a oportunidade para entesourar na memória as suas preciosas promessas. Eu conheci várias pessoas que andavam com aquela biblinha pequenininha no bolso, na bolsa, deixava em cima da mesa no escritório, muitas pessoas. Eu andava com uma Bíblia pequena na minha bolsa, não dessas minis que entram no bolso da calça, andava com uma Bíblia pequena. Sempre que eu precisava recorrer, eu abria a minha Bíblia. Chegará o tempo em que muitos serão privados da palavra escrita. Se, porém, esta palavra é gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Estudai a palavra de Deus, entesourai na memória suas preciosas promessas, para que quando formos desprovidos de nossas Bíblias, ainda estejamos de posse da palavra de Deus.
Nestes últimos dias é nosso dever determinar o pleno significado das mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Todas as nossas transações devem estar de acordo com a palavra de Deus. Se você não ouviu falar sobre as mensagens angélicas do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, isso se encontra lá em Apocalipse 14 e muito provavelmente em vários momentos nós falaremos sobre isso. As mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo estão todas unidas e são reveladas no 14º capítulo do Apocalipse, desde o verso 6 até o final. Muitos que abraçaram a terceira mensagem não tinham tido experiência nas duas mensagens anteriores. Satanás compreendeu isto e seu olho mau estava sobre eles para o transtornar. Porém, o terceiro anjo lhes estava apontando o lugar santíssimo, e aqueles que tinham tido experiência nas mensagens passadas estavam a apontar-lhes o caminho para o santuário celestial. Muitos viram a perfeita cadeia de verdade nas mensagens do anjo e alegremente as receberam em sua ordem, e pela fé seguiram a Jesus no santuário celestial. Estas mensagens foram me apresentadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que a compreenderam e a receberam serão preservados de ser varridos pelos muitos enganos de Satanás. Os que se sentem na liberdade de questionar a palavra de Deus, de duvidar de tudo aquilo em que houver algum pretexto para ser descrente, verificarão que será necessário enorme esforço para ter fé quando vierem as tribulações. Preste atenção, isso é muito sério. Pessoas que vivem questionando, criticando, arrumando pretextos, elas terão muito mais dificuldades de se aproximarem da palavra de Deus agora nos piores momentos da terra. Quase será impossível vencer a influência que prende a mente habituada a descrer, pois por meio dessa atitude a alma é retida no laço de Satanás e se torna incapaz de romper a temível rede que cada vez é mais firmemente tecida em volta da alma. Ao adotar uma atitude de dúvida, preste atenção, ao adotar uma atitude de dúvida, o homem recorre às instrumentalidades de Satanás. Mas a única esperança daquele que se acostumou com a descrença é cair todo desvalido sobre o Salvador e, como uma criança, submeter a vontade e seus desejos a Cristo para que seja libertado das trevas e conduzido à sua maravilhosa luz. O homem não tem poder para libertar-se a si mesmo das armadilhas de Satanás. Aquele que se acostuma a questionar, duvidar e criticar se fortalece na incredulidade. Vou repetir essa frase para vocês. Aquele que se acostuma a questionar, duvidar e criticar se fortalece na incredulidade. Os servos de Cristo não devem preparar determinado discurso para apresentá-lo quando forem levados a juízo por causa de sua fé. Devem preparar-se dia a dia, entesourando no coração as preciosas verdades da palavra de Deus, alimentando-se dos ensinos de Cristo e fortalecendo sua fé pela oração. Então, quando eles forem levados a juízo, o Espírito Santo lhes trará à lembrança as verdades que hão de alcançar o coração dos que a ouvirem. Qual relâmpago traz-lhe-á Deus à memória, justo quando for necessário, o conhecimento obtido mediante diligente exame da palavra divina. Olha que incrível isso. Muita gente acredita que tem que se preparar, para o tempo do fim, quando o fim chegar. Quando o fim chegar, eu vou abrir a Bíblia, eu vou aprender maneiras de me proteger, me resguardar, palavras de segurança. Só que, na verdade, aqui está dizendo que se você não se preparar dia a dia, guardando os tesouros de Deus no coração, que são as preciosas verdades da sua palavra, quando precisar, você não vai conseguir se defender ou defender a palavra de Deus. Então, olha como é sério isso, como é importante a gente se colocar diante do Espírito Santo e pedir para Ele para que Ele fale ao nosso coração. Homens que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar o tempo de angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória.
Até que fossem assim provados, desconheciam sua grande ignorância. E há na igreja muitos que contam por certo, que compreendem aquilo em que creem, mas que até surgir uma discussão ignoram sua fraqueza. Quando separados da mesma pessoas da sua fé e forçados a estar sozinhos e expor por si mesmos sua crença, ficarão surpreendidos de ver quão confusas são suas ideias do que têm aceito como verdade. Olha que triste isso, gente. Se a gente não compreende as promessas de Deus, se a gente não se aprofunda na palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo para abrir a nossa mente, para a gente ter discernimento daquilo que estamos aprendendo, ainda que nós sejamos os melhores pregadores dentro da nossa própria instituição, seja ela qual for, quando nós não estivermos nestas paredes e precisarmos defender a palavra de Deus e a nossa fé, pode ser que nos falte todo tipo de argumento, porque no fundo a gente não entendeu em que a gente crê. Olha que sério isso, muito sério. A capacidade de dar uma razão de nossa fé é uma boa consecução, mas se a verdade não for mais fundo que isto, a alma jamais se salvará. O coração deve ser purificado de toda contaminação moral. Poucos compreendem que é dever exercer domínio sobre seus pensamentos e imaginações. É difícil manter a mente indisciplinada, fixa em assuntos proveitosos. Mas se os pensamentos não são devidamente empregados, a religião não pode medrar na alma. A mente deve estar preocupada com coisas sagradas e eternas, do contrário, ela nutrirá pensamentos frívolos e superficiais. Tanto as faculdades morais como as intelectuais precisam ser disciplinadas e se fortalecem e desenvolvem pelo exercício. Grandemente necessitamos encorajar e cultivar pensamentos puros, castos e fortalecer as faculdades morais em vez das inferiores e carnais. Ajude-nos, Deus, a nos despertarmos de nossos apetites autocondescendentes, ou seja, aquilo que a nossa alma gosta. A gente vai se alimentando daquilo que a nossa alma gosta. Sabe que eu tenho pensado muito nisso? Às vezes eu estou em algum lugar e por motivo de trabalho ou por motivo social, e eu estou falando isso para vocês com grande pesar, às vezes em algum grupo de WhatsApp, de repente, do nada, surgem assuntos e conversas, como ela fala, frívolas, superficiais, que não nutrem absolutamente nada na nossa vida, coisas às vezes que inclusive nos ofendem moralmente, sexualmente. E quando as pessoas enchem a mente disso, você perde todos os argumentos para poder manter uma conversa, para poder manter um entendimento, não é? Lembra que eu falei para vocês dos pets? Eles estão despertos. Não liguem para isso. Então, como é importante a gente fortalecer a nossa mente com a palavra de Deus. Sabe, eu tenho sentido essa necessidade, eu tenho sentido, assim, às vezes eu passo madrugadas inteiras, assim, com Deus, e eu não falo isso para vocês para parecer melhor que ninguém, eu falo isso pela minha necessidade mesmo, a necessidade de ficar ali com Deus grudada, sabe, conversando com Ele, tentando entender os propósitos dele para minha vida, porque os ataques são muito grandes, são muito pesados. Enoque andou 300 anos com Deus antes da sua transladação ao céu. E a situação do mundo não era então mais favorável ao aprimoramento do caráter cristão do que hoje. E como Enoque andava com Deus? Ele habituou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus, e quando estava perplexo, suas orações ascendiam a Deus para que o guardasse. Ele recusava tomar alguma decisão que ofendesse ao seu Deus.
Ele mantinha o Senhor continuamente diante de si. Ele orava: ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? Assim, Enoque moldava constantemente a vontade e as atitudes de acordo com os mandamentos de Deus e tinha completa confiança de que seu Pai Celestial o ajudaria. Não tinha algum pensamento ou desejo egoísta, sua vontade estava toda submersa na vontade de seu Pai. Pois bem, Enoque era um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier e que serão transladados ao céu sem provar a morte. Enoque tinha tentações assim como nós. Estava rodeado de uma sociedade que não era mais propícia à justiça do que aquela que nos rodeia. O ar que ele respirava estava impregnado de pecado e corrupção, como é o nosso. Contudo, levava uma vida de santidade. Não se manchava com os pecados que predominavam na época em que vivia. Nós também podemos permanecer puros e incontaminados. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, a gente pode dizer: louvado seja Deus! Ao ver o que o Senhor tem efetuado, Ellen White fala que ela se enchia de admiração e de confiança na liderança de Cristo. E ela fala que nada, olha, essa é uma das frases que eu mais amo, olha, nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Sabe o que essa frase quer dizer? Que a gente não tem que recear nada que vai acontecer com a gente no futuro, a menos que a gente se esqueça a maneira que o Senhor guiou a nossa vida no passado, que pode ter sido ontem, que Deus cuidou de você, que Deus supriu uma necessidade, que Deus atendeu uma oração, né? E aí ela fala que tudo aquilo que acontece dentro do nosso coração em relação à palavra de Deus precisa brotar diante do futuro que está na nossa frente. A gente tem que lembrar tudo que Deus nos ensinou. Se já houve um tempo em que convia que cada pessoa que teme a Deus refletisse seriamente, este tempo é agora. Quando a piedade pessoal, ela é essencial. Deve ser feita a pergunta dentro da gente: o que eu sou? Qual que é a minha obra e a minha missão neste tempo? De que lado eu estou labutando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Que toda pessoa venha se humilhar agora diante de Deus, pois agora vivemos realmente no grande dia da expiação. Agora mesmo, os casos de muitos estão sendo examinados perante Deus, pois eles terão de dormir em suas sepulturas por um pequeno período de tempo. Vossa garantia nesse dia não é a profissão de fé, mas o estado das vossas afeições. E ela pergunta: o templo da alma está purificado da sua contaminação? Meus pecados foram confessados e arrependo-me diante de Deus? Meus pecados foram confessados e eu me arrependo por havê-los cometido para que possam ser apagados? Tenho muito pouco apreço por minha própria pessoa? Estou disposto a fazer todo e qualquer sacrifício pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo? Reconheço em todo momento que não pertenço a mim mesmo, mas sou a propriedade de Cristo e que meu serviço pertence a Deus? Devemos perguntar a nós mesmos o tempo todo: para que estamos vivendo e trabalhando? E qual será o resultado de tudo isso? Ao ver as pessoas indo apressadamente de um lado para o outro em nossas cidades, tenho me perguntado, ela disse, se elas já pensaram no dia de que Deus está precisamente à nossa frente. Cada um de nós deve estar vivendo em função do grande dia que não tardará a vir sobre nós. Não nos podemos permitir viver sem nos referirmos ao dia do juízo, pois ainda que muito retardado, está agora mais próximo, mesmo às portas, e se apressa muito. Breve a trombeta do arcanjo fará estremecer os vivos e despertará os mortos. Se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestes, se não temos nenhum interesse em buscar o conhecimento de Deus, deleite algum em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem nenhuma atração para nós, podemos então estar certos de que é vã nossa esperança do céu.
A perfeita conformidade com a vontade de Deus é o elevado objetivo a estar sempre diante do cristão. Terá prazer de falar acerca de Deus, de Jesus, do lar puro e bem-aventurado que Cristo preparou para os que o amam. O meditar nestes temas, quando a alma se apacenta das benditas promessas de Deus, é representado pelo apóstolo como provar as virtudes do século futuro. Se hoje você está em paz com Deus, estáis preparados para receber a Cristo se Ele viesse hoje? A pergunta é bem simples para nós. Se Jesus viesse hoje, você estaria salvo? Se Jesus chegasse agora, se as trombetas tocassem, você estaria salvo? Esse capítulo ele me emocionou bastante. Eu peço desculpa a vocês, assim, porque eu fui lendo, eu fui gaguejando, porque tem hora, gente, que a palavra de Deus, só um minutinho, eu vou tomar uma aguinha. A palavra de Deus, ela vai entrando, sabe? Não tem como você ler as páginas desse livro e você pensar o que você está fazendo da sua vida. Sabe, eu tenho pedido uma coisa muito especial para Deus. Eu peço para Deus, todos os dias quando eu levanto, primeiro para que Ele organize meu dia. Mas eu tenho feito uma oração diferente. Eu tenho dito para Deus que não só Ele organize meu dia, mas que Ele me tire da loucura do mundo. Que Ele me traga paz. Que eu viva no meu dia exatamente o que Ele tem para mim. Às vezes eu falo para Deus, eu estou fazendo uma coisa, né? Ou na cozinha, ou aqui no trabalho. E eu falo, Deus, nossa, parece que eu estou tão devagar. Porque parece que está todo mundo correndo para tanta coisa e, nossa, parece que eu estou em câmera lenta. E esses dias eu estava na cozinha preparando um alimento e assim, eu estava numa ansiedade de acabar, né? Para poder resolver outras coisas. E o Espírito Santo falou para mim, filha, esse é o ritmo correto. Por que você quer ultrapassar processos? Deixa o mundo voar lá fora. Você está no ritmo certo. Essa é a sequência do que você está fazendo. É no tempo certo, é do jeito certo. Respira. Não é porque o tempo está abreviado que a sua conduta no seu momento, no seu dia a dia precisa mudar. E eu fiquei pensando nisso de forma muito profunda, porque muitas vezes eu tô aqui respondendo 5, 6 coisas ao mesmo tempo, WhatsApp, e-mail e rede social, isso e aquilo, e a nossa cabeça nem para mais para pensar e parece que a gente tem que fazer tudo na velocidade da luz. Mas acho que o que Deus está querendo que a gente faça, na verdade, é uma reflexão básica. Né? Eu gostei muito dessa parte que falou que a gente está correndo, e a pergunta é, nós estamos correndo para chegar aonde? Gostei muito da parte que falou de Enoque. Enoque era uma representação nítida e clara do que nós hoje precisamos ser, né? Do que Deus está esperando da gente. E eu vou terminar perguntando para vocês o que Ellen White falou. A gente precisa perguntar a nós mesmos: para que a gente está vivendo e trabalhando? E qual vai ser o resultado de tudo isso? Se Jesus viesse hoje, agora, você estaria salvo? Eu tenho pensado, eu quero fazer um podcast mais humanizado. Então hoje eu já mudei algumas coisas com vocês. Estou entrando no meio da leitura, comentando, pensando, refletindo. E eu deixo aqui para vocês essa reflexão, gente. Deus, Ele tá tentando falar ao nosso coração. Ele está tentando nos chamar a atenção de todas as formas. Nós precisamos tomar uma decisão. Eu quero terminar com vocês fazendo uma oração, entregando a vida de vocês onde quer que você esteja, Se apenas uma pessoa ouvir esse podcast e por algum motivo, sabe,
essa mensagem chegar a ela, eu já vou agradecer muito a Deus. Se você tiver interesse em conhecer as minhas redes sociais, meu nome é Patrícia Mendes e você vai me achar lá no Instagram, @patricia.mendes, número 7. Inclusive, pessoal, nesse final de semana, aos domingos, às 4 da tarde, vou fazer uma live ao vivo e a gente vai tratar sobre saúde mental e espiritual. Pretendo depois colocar aqui no Spotify, não vai ser ao vivo, mas se você quiser assistir ao vivo, @patricia.mendes7 lá no Instagram. Vamos orar? Senhor Deus, coloca essa urgência no nosso coração. Perdoa os nossos pecados. A gente tem corrido tanto. Às vezes eu fico observando como se eu estivesse de fora, olhando as circunstâncias, as situações e as pessoas, e me assusta muito, Senhor. Porque essa corrida me dá a impressão que não é para nada. E acredito que não seja mesmo, porque se as trombetas tocassem agora, o que nós levaríamos conosco é o que menos nós temos trabalhado, que é o nosso caráter, é a nossa personalidade. Nós precisamos mudar, Senhor, nós precisamos moldar a nossa mente, o nosso coração de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com as normas do céu. Por favor, toma cada pessoa que aqui passou, que aqui está, que o Senhor possa falar ao coração delas, que o Senhor possa cuidar delas, que o Espírito Santo do Senhor esteja com elas, que o Senhor esteja comigo também e que a Tua graça esteja sobre nós. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que a graça do Senhor esteja sobre você. Forte abraço, até o próximo capítulo.